Gravando. Então, hoje, mais um encontro do nosso Atos Jovem. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando, alguém que vai ver esse vídeo posteriormente. É o encontro do nosso Ministério Jovem da nossa Igreja Atos, que nós nos encontramos aos sábados, a partir das 7h30 da noite. Então, sejam todos bem-vindos a ele. Nós estamos fazendo uma série de discipulado cristão, conhecendo as doutrinas da Bíblia, as bases da fé cristã. Nós estamos estudando 20 dos principais temas da fé cristã, para que depois a gente aborde outros temas que são do dia a dia, da cultura, da universidade, da escola, e como é que o Evangelho, a fé cristã, responde a estas questões, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a presença da nossa Fabi, a Fabi Feitosa. Nós conversamos hoje pela manhã e ela está com um compromisso que ela tem que ajustar e um compromisso familiar. Ela não poderá, gostaria muito de estar com a gente, mas não vai poder. Mas no próximo sábado ela se junta a nós novamente, tá bom? Então vamos lá, gente. Lembrando a vocês também que amanhã nós vamos ter, depois de quase 60 dias, o nosso culto presencial na comunidade Atos, na nossa igreja. Claro que só podem estar no auditório 60 pessoas, mas é um dia de ceia do Senhor, de celebração da ceia do Senhor. Eu também bato palmas, Letícia. Como é o dia de ceia do Senhor, mesmo os que não estarão lá no auditório devem preparar pão e vinho nas suas casas, todos que são batizados. Aqui eu acho que todos são batizados, né? Deixa eu ver. Quem é batizado, dá um joinha aí. Vamos ver se todo mundo aparece com joinha. Olha, Ana Letícia, o Pedrinho, o Leivson, a Clarinha, a Bruna Monte, a Letícia Guerhardt também não é, Letícia? O Harrison não é? Eu acho que não, né? Tá. Letícia, e a Bruna. Bruna, você é também, né, Bruninha? É batizada, né? Sim, Manu. Tá, então tá bom. Então, eu só fiquei com dúvida do Harrison, então. Eu não sei se ele está com áudio aberto aí. Leivson, se ele não tiver com áudio aberto... Não, não sou batizado, não. Tá bom, Harrison. Então, só para eu ter uma ideia aqui. Então, vamos lá. Amanhã, ceia do Senhor. Quem não estiver presencialmente, prepare pão e vinho e assista pelo YouTube para a gente celebrar juntos a ceia do Senhor, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pedrinho, compartilha então para nós os slides e eu aproveito já para adiantar, se vocês ficaram com uma dúvida mais específica em relação ao tema criação, que é o tema que nós abordamos mais recentemente, e nós estamos aí no meio do tema oração, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica a respeito do tema criação, podem falar, tá bom? E aí a gente vai lidando juntos. Só volta um pouquinho, Pedro. Eu só queria ter um tema mais no final, que eu queria só recuperá-lo. Deixa eu ver. Pode passar o próximo. O que nós já vimos aí? A realidade da criação de Deus. Como é que o mundo que nós conhecemos veio à existência? Como é que ele veio à existência com funcionalidade, com sentido, com as leis naturais funcionando há bilhões de anos? Como é que isso acontece? Então, de onde veio o universo? Nós já estudamos que o universo ele é criado pela sabedoria e o poder de Deus. Portanto, o universo ele teve começo. Essa é uma discussão na ciência. A ciência do mundo natural, ela ainda discute se o universo sempre existiu ou ele veio a existir. Mas para a Bíblia Sagrada, o universo veio a existir através da palavra de Deus. Porque eterno, somente Deus. O universo existe no tempo e no espaço, ok? Então, Deus cria o mundo
material, a criação, e Deus cria a humanidade para gerir a criação. Então, as duas grandes partes da criação. O Bruninho chegou por aí. Que bom, Bruninho! Seja bem-vindo. E nós também vimos que Deus não precisava criar nada. Deus não tinha necessidade de criar um universo, seres humanos, mas ele resolveu criar. E resolveu criar por amor a nós. Por amor, criar seres que compartilham de parte das suas características. Nós compartilhamos parte das características de Deus, nós pensamos, nós refletimos, nós somos criativos. Tudo isso vem do Criador. E a gente pode se relacionar com Deus como seres inteligentes, diferente dos animais, que são seres que têm inteligência, mas inteligência instintiva. Nós temos inteligência reflexiva. Nós somos capazes de pensar, refletir e usar a razão, ok? Então, e nós vimos também que entre ciência e escritura, a verdadeira ciência e a verdadeira escritura não estão em conflito. O que pode estar em conflito é a pseudociência e interpretações equivocadas da escritura, porque o mesmo Deus das escrituras é o mesmo Deus que criou o mundo natural, a criação. Tá ok? Então, esse é um tema que eu só estou aqui retomando um pouquinho. Vamos um pouco adiante. Lembre-se que nós lemos Gênesis 1 e 2 para... Então, nós vimos que a criação de Deus, o mundo natural, o cosmos, o universo, os planetas, tudo isso, as leis naturais, toda a biologia que existe, é uma criação que é distinta de Deus. Por que eu estou reforçando isso? Porque em religiões como o budismo, o hinduísmo, Deus e a criação é uma coisa só. Então, na fé cristã, não. Deus é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E ele cria uma natureza, uma criação distinta dele mesmo. Embora essa natureza seja distinta, ela não é independente de Deus. Deus não só cria o mundo natural. Deus cria e sustenta. E sustenta, por exemplo, com leis físicas. Uma lei é a lei da gravidade. Alguém poderia explicar para mim, assim, nas suas palavras, o que é a lei da gravidade? Estou ouvindo vocês, queria ouvir vocês. Atração de dois corpos. Atração de... E como que acontece isso, Pedro? Não, tudo bem. Tem um espaço lá, aí tem duas coisas que são pesadas e que acabam empurrando esse espaço para baixo. Legal. Isso forma uma cavidade, né? Aí uma acaba puxando a outra. E quem que puxa a outra? A que tem mais massa ou a que tem menos massa? As duas. Uma acaba puxando a outra ao mesmo tempo. Uma acaba, mas uma acaba prevalecendo sobre a outra. Isso. Uma prevalece Por exemplo, sobre a outra. quem exerce força gravitacional? A Lua sobre a Terra ou a Terra sobre a Lua? O mais predominante é a Terra sobre a Lua. É a Terra, porque a Terra tem mais massa, logo tem mais força gravitacional. Agora, entre o Sol e a Terra? O Sol. O Sol, porque o Sol também é maior que a Terra e tem mais massa, embora seja massa gasosa, mas é massa. Então é por isso que nós estamos num sistema solar, que o Sol é o centro e na gravitação do Sol estão os outros planetas, ok? Então isso é importante. É como Deus governa o mundo natural. Essa é uma delas. Eu vi que o Gabriel Mota chegou. Gabriel, que legal que você está com a gente aqui, tá bom? Pode fazer perguntas, pode participar. Agora, deixa eu dizer, tem uma outra lei na natureza que Deus estabeleceu e que é chamado a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, como é que o calor, tudo que é termo é calor, como é que o calor funciona no universo. Lei da termodinâmica. Alguém já ouviu falar nessa lei? Ou se quisesse até explicar um pouquinho. Embora seja esse nome esquisito, ele está presente no nosso dia a dia aqui. Quase tudo que a gente está fazendo,
praticamente tudo sofre efeito dessa lei natural também. A segunda lei da termodinâmica. Alguém arrisca aí? É que o calor de um objeto quente vai para um objeto mais frio? É essa? Essa é uma das termodinâmicas, mas ainda não é essa. Ah, então não lembro a segunda. Gabrielzinho Mota, lembra, Gabriel? Escreve aí no chat se você não tiver áudio. Ok, a Bruna Montalvão está entrando aqui novamente, acho que caiu. Sei. Então, você consegue explicar para a gente como funciona a segunda lei da termodinâmica? Se você conseguir, se tiver áudio, melhor. Ele escreveu, não sei, não tem problema não, Gabrielzinho. A gente vai juntos aqui. Ó, é muito simples. A segunda lei da termodinâmica, uma das leis importantes da natureza, pelo qual Deus governa o mundo natural, é uma lei que diz o seguinte: tudo o que existe no universo, no cosmos, tende a ir da organização para a desorganização. Vou repetir. Tudo que existe no cosmos tende a ir da organização para a desorganização. Aí você vai pensar assim, será que o meu quarto sofre, então, a segunda lei da termodinâmica? Porque ele sempre caminha para a desorganização. Vocês têm essa experiência? Mas todo dia. Pedrinho, essa lei funciona todos os dias lá? Todos os dias. A Clarinha também. Pois é, você está vendo como ciência está muito perto da gente? Então, Deus governa o nosso mundo a partir dessas leis naturais, né? Então, é por isso que quando a gente pega alguma coisa e solta, essa coisa cai. Mas cai por quê? Porque tem uma força sendo exercida sobre ela, puxando para o centro da Terra. Então, a Terra é o objeto maior em massa do que tudo que está em cima da Terra. Por isso que ela puxa tudo. Então, tudo que não tiver a mesma massa da Terra vai sendo puxado para o chão. Tudo, absolutamente. Por isso que o avião cai, por isso que acontece, tudo cai, basicamente, né? Lei descoberta pelo Newton, por exemplo. Ok? Chegou também aí, quem mais? Já chegou mais uma galerinha aí, ó. Deixa eu ver quem mais. A Bruninho, acho que tinha caído. A Vitória chegou, não sei se ela está com o Vitor aí. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada, Vitor está aqui também. Então, tá bom. Então, nós estamos vendo que a lei, a criação, ela é distinta de Deus, mas ela depende de Deus, porque Deus estabeleceu leis naturais. A gente diz assim, que Deus age pelas segundas causas. Por exemplo, Deus não precisa toda hora dizer para os corpos serem atraídos pela gravidade. Ele fixou uma lei natural e essa lei natural funciona desde sempre, né? Então, essa criação, ela é tentada explicar pela ciência, pela teoria do Big Bang. O Big Bang é uma teoria, né? É a teoria mais aceita na universidade, mas não é a única e constantemente passa por revisões também. A gente conhece a teoria da evolução das espécies, principalmente a do Darwin, mas não só a do Darwin, e mesmo a teoria do Darwin, ela está passando por melhorias, por ajustes, tá? Nós já falamos também que nós cristãos, nós confrontamos o que a teoria da evolução das espécies chama de macroevolução, ou seja, de que uma espécie deu sequência a outra espécie. Nós cristãos não concordamos com isso. Por quê? Porque o Gênesis nos ensina, a revelação bíblica nos ensina que Deus criou cada coisa na sua espécie. Ou seja, o cachorro não vai virar gato nunca. Ele pode variar. Tem o chihuahua, tem o pastor alemão, tem não sei o quê, o gato também. Mas ele vai ser gato, né? O macaco pode ter 1000 macacos diferentes, mas é macaco. Nunca vai se tornar gente, nem gente macaco.
Então, o que significa isso? A microevolução, essa adaptação dentro da espécie, os cristãos confirmam isso. Já a macroevolução, que é a variação de uma espécie para outra, um pulo de uma espécie, nós negamos isso, né? Então, nós vimos o que é materialismo. Os materialistas são aquelas pessoas que acham que o que existe é apenas o mundo material. Não existe o mundo espiritual. Então, esses são os materialistas. Os cristãos vão dizer, não, existe o mundo material e o mundo espiritual. Já o panteísmo vai dizer assim, por exemplo, o budismo. Tudo é Deus, Deus é tudo. Então, Deus se confunde com a natureza. Deus não é o criador da natureza. O nome disso é panteísmo. É claro que os cristãos vão dizer, não, isso não é verdade. Deus é tanto envolvido com a sua criação, quanto ele é distinto dela. Ok? Só estou revisando um pouquinho mais. Pode ir, Pedrinho. Bem, a criação de Deus, todo Gênesis está dizendo que é uma criação que é boa. Ela é boa. Tudo que Deus fez é bom. E ela existe para manifestar a glória de Deus, ou seja, as belezas, as perfeições de Deus. Quando a gente olha para um pássaro, quando a gente olha para uma flor, quando a gente olha para uma cachoeira, quando a gente olha, sei lá, para o desenho das nuvens, quando a gente olha para as leis que estão governando, toda essa natureza, ela expressa a sabedoria, a beleza, a complexidade, a perfeição do seu Criador. Por isso que a gente falou em complexidade, diversidade, beleza. Nós falamos também no poder, na sabedoria de Deus, na inteligência. Todas as coisas que foram criadas, ela tem um desígnio inteligente. É por isso que tem, então, mais uma das filosofias ou teorias que agora está entrando também com força na universidade, é levado principalmente por alguns cristãos, que se chama design inteligente. Alguém de vocês já ouviu falar nessa filosofia ou nessa teoria chamada design inteligente? Uma teoria que mostra como é que o universo foi criado a partir de um Deus que cria todas as coisas com um propósito. Veja, na teoria do Darwin, as coisas existem sem propósito. É um processo cego de evolução e adaptação. Na teoria do design inteligente, não. Há um criador, e esse criador cria as coisas com um propósito. Por isso que chama design ou desígnio inteligente. Alguém de vocês já ouviu essa teoria? Se ouviu, dá um okzinho aí ou fala alguma coisa. Ó, a Vitória já viu, legal. Talvez o Vitor também. Mais alguém? A Ana Letícia também, legal. Que bom, gente, que bom. Depois a gente pode, se tiverem mais algumas dúvidas, a gente conversa um pouquinho mais a respeito dela, tá? Aí chegamos no tema que eu queria chegar para a gente pular para o próximo. Como é que a gente lida... Volta um pouquinho, que é o último lá. Isso. Como é que a gente deve lidar com a natureza? Por exemplo, daqui a pouco nós vamos estudar a crise climática do planeta. E para isso a gente precisa compreender bem o que a fé cristã fala a esse respeito. Como é que a gente deve lidar com o planeta? A gente deve usar o planeta conforme nós achamos que deve ser feito? Ou a gente deve cuidar do planeta? Alguém poderia dizer para mim qual é a diferença de uma coisa e outra? Usar o planeta, cuidar do planeta. Quem poderia nos fazer um comentário a esse respeito? Nossa, que silêncio é esse? Olha, eu vou ter que falar uma fala igual o Chaves. Quem poderá nos responder? Pastor, Diga aí, Clarinha. eu acho que usar o planeta seria basicamente você extrair tudo que tem nele, por exemplo, minério, água, as plantas, e não, por exemplo, as árvores.
Pessoas que desmatam e não plantam novamente. Isso seria usar o planeta. Cuidar do planeta seria você, tipo, você pode até pegar a árvore para usar para fazer uma casa, para fazer as folhas, mas você cuidar do planeta seria você plantar novamente, seria você extrair, mas ajudar, A tipo, meio natureza que se recuperar. ajudar a natureza a recuperar o que você extraiu dela. A gente pode dar uma salva de palmas para a Clarinha? Eu não sei se virtual, eu estou dando no vídeo aqui, mas vocês podem aí usar a palma de vocês virtual aí, né? Igual a Letícia está fazendo, a Bruninha, o Harrison. É isso aí. Por exemplo, se a gente pudesse falar sobre os rios, a gente pode usar os rios, mas a gente não pode matar os rios, sujar os rios, matar os peixes dos rios. A gente pode utilizar, digamos assim, você falou de replantio de árvores, isso é cristão, é absolutamente cristão. A gente pode usar os combustíveis do planeta, mas a gente deve procurar cada vez mais combustíveis mais limpos, porque senão a gente vai envenenar o planeta inteiro com os combustíveis fósseis, além de criar um problema que é a proteção do planeta, que é a camada de ozônio, né? Então, é uma relação assim. A tecnologia e o desenvolvimento podem e devem ser usados pelos seres humanos, mas não pode simplesmente usar o planeta como se tivesse outro planeta para substituir. Não tem. A gente deve usar cuidando, não só usar e agredir a natureza, porque a natureza vai devolver. Desde Gênesis 3, a natureza geme e se tornou hostil ao ser humano. A gente pode usar mal a natureza achando que nós estamos destruindo a natureza. Mas o que vai acontecer, na verdade, é a natureza, ela se renova de algum modo. Mas quando nós não cuidamos dela, ela se renova sendo hostil a gente. Então a gente tem chuva ácida, a gente tem furacões, a gente tem essas coisas todas que nós sabemos das mazelas que acontecem no mundo inteiro, ok? Então é isso aqui que eu queria observar para a gente entender que o cuidado com a criação é algo superior a simplesmente usar o planeta, tá bom? Vamos então entrando no outro tema. Oração. Olha só, nós começamos o nosso tema dizendo: existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é espírito e a gente não pode acessar Deus como a gente acessa outros seres humanos, porque os seres humanos têm um corpo, Deus não tem uma forma, Deus é espírito puro. No entanto, Deus quis se comunicar com a sua criação. Se Deus não quisesse fazer isso, a gente estava perdido, porque a gente não consegue acessar Deus. Então, a gente depende de Deus se revelar a nós. E então, primeiro, nós vimos como Deus se revelou através da Bíblia Sagrada, de um livro que foi escrito durante 1.600 anos e que tem uma convergência, uma harmonia impressionante, a palavra de Deus. Nós vimos as características de Deus, embora Deus sendo espírito, a Bíblia nos ensina sobre as características do caráter de Deus, inclusive características que nós imitamos, que nós temos capacidade de fazer também. Agora, Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Agora, já pensou se Deus se recusasse a ouvir a nós, a humanidade, a criação? Seria trágico, né? Mas a boa notícia é que Deus fala, e não só fala, ele ouve, ele tem prazer em ouvir os seres humanos, porque ele tem prazer no relacionamento com os seres humanos. Deus tem prazer nisso. É por isso que nós somos chamados à oração. A Cris Mendes entrou aí também. Deus te abençoe, Cris. Que bom estarmos juntos. Legal. Então, vamos entender como é que Deus fala e como Deus ouve. Vamos à próxima tela, por favor, Pedro. O que é a oração? A oração nos ajuda, o livro que nós estamos lendo, é uma das maneiras pelas quais Deus permite
que a sua criação, ou seja, a humanidade, principalmente, se envolva com ele. Orar é se envolver com Deus Criador. Orar é falar com Deus. Orar é se envolver com Deus que nos criou. Orar é ter relacionamento e intimidade com Deus que nos criou e tem prazer em se relacionar conosco, a sua criação. Olha aí que amplitude da oração. Oração não é uma repetição de reza. Não é reza aí 3 Padres Nossos. Não. Isso é uma ladainha. Oração é algo consciente de alguém que sabe que está falando com Deus Criador, que não precisava da gente, mas tem prazer em se relacionar com a sua criação. Na oração, a gente pode abrir o nosso coração e dizer a Deus tudo o que nós estamos sentindo. Mas, Manu, e se eu disser que eu estou com raiva? Não tem nenhum problema para Deus. Deus não tem nenhum problema em ouvir as coisas que nós não estamos gostando, as coisas que nos deixaram chateados, os nossos pecados. Pelo contrário, Deus quer que nós confessemos a Ele, dissemos para Ele, porque é nesse processo com Ele que Ele vai nos ajudando a vencer as tentações, nos santificando. Então, a oração é um chamado de Deus para a gente se envolver com Ele. Vamos um pouquinho adiante e depois a gente troca umas ideias aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Por que é que a gente deve orar? Qual é a razão para a gente orar? Por que os cristãos são chamados à oração? Bem, primeiro, porque esse Deus que é transcendente, talvez alguns de vocês não estejam muito acostumados com essa palavra transcendente. Transcendente é aquilo que está além de mim, aquilo que eu não posso ter acesso, porque está além de mim. Isso é transcendente. Deus é transcendente, mas que se torna pessoal, ou seja, acessível através da oração. Então, é por isso que eu devo orar, porque aquilo que era inalcançável para mim, acessar Deus, na oração ela se torna alcançável, se torna pessoal. E na oração, somos estimulados pelo próprio Deus Criador a fazer os nossos pedidos, a nossa confissão e a nossa adoração. Aqui um desafio para vocês. Eu queria que vocês me explicassem o que é uma oração de pedidos, portanto, intercessão, o que é uma oração de confissão e o que é uma oração de adoração. Eu vou pedir para 3 pessoas falarem. Uma, o Bruninho Medeiros. O Bruninho Medeiros vai explicar o que é a oração de pedido ou de intercessão. O outro que vai explicar a oração de confissão é o Leivson. E quem vai explicar a oração de adoração é o Gabrielzinho Mota. Tá bom? Então vamos começar com o Bruno Medeiros. Bruno, como é que acontece uma oração em que a gente faz pedidos a Deus? O que é que a gente pode pedir a Deus? Boa noite, pessoal. Bom, o que eu acho que é uma oração de um pedido a Deus é quando a gente está precisando de algo como saúde ou alguma coisa que Deus sabe que a gente não vai transformar em um ídolo, como se a gente pedisse um carro. É isso mesmo. E assim, o que a gente pode pedir a Deus, Bruno? Tem coisas que a gente não pode pedir a Deus? Sim. Você tem alguma ideia que você poderia um exemplo? Eu tenho um inimigo, eu peço para Deus matar ele. Não posso pedir isso. Pois é. E por que a gente não pode pedir? Porque a gente não tem o direito de desejar a morte de alguém. Isso é contra o caráter de Deus. Então, muito bem, é essa compreensão mesmo.
Então, a gente pode pedir, por exemplo, para termos um dia bom, para que a gente tenha a oportunidade de fazer coisas boas e fazer o bem. A gente deve pedir para nós não ficarmos enfermos. E se ficarmos enfermos, para a gente ser curados diretamente por Deus, porque Deus pode fazer isso, mas Deus pode se manifestar através da medicina, com médicos e medicamentos, que vêm da parte de Deus, sabedoria de Deus para os homens, para a gente ser curado. A gente pode pedir a Deus para não ser alcançado por acidentes. A gente pode pedir a Deus para nos fazer lembrar do que nós estudamos. A gente pode pedir a Deus por uma oportunidade de trabalho. Tudo isso é oração de pedidos, né? Mais alguma coisa, Bruno? Não, o que eu tenho, assim, no meu ponto de vista, é isso, basicamente. E agora, a gente ora pedindo a Deus, considerando Deus quem? Uma pessoa distante que a gente não tem acesso, uma pessoa que é meio brava. Como que a gente deve orar a Deus considerando que Deus é o quê para nós? Considerando que Deus é um amigo e que ele sabe o que ele deve nos dar. Por exemplo, na oração principal que Jesus ensinou para a gente, Jesus ensinou a gente chamar Deus de... Qual é a oração mais conhecida do mundo? Pai Nosso. Pai Nosso. Então, Jesus ensinou a gente chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Pai que é nosso. É assim que a gente deve pedir a Deus. Legal, Bruninho, obrigado. Vamos ver então, Leivson, fala para a gente como é que a gente faz uma oração de confissão. O que é confessar? Eu imagino que seja um momento que você confessa todos os seus erros, pecados para Deus. Um momento que você tem a oportunidade de confessar todos os seus erros e pedir perdão por aquilo. É isso. O que você entenderia pela palavra confessar algo? A gente confessa algo a quem a gente não confia? Não. De jeito nenhum. A gente confessa algo para quem a gente não tem intimidade? Não. Não. Então veja que a confissão, quando a gente apresenta a Deus e fala assim, Deus, eu errei e eu reconheço isso, eu estou confessando. A Bíblia vai dizer assim, quem confessa os seus pecados e abandona, alcança misericórdia. Confessar e abandonar, alcança misericórdia. Legal, Leivson, muito obrigado. Quem agora? O Gabrielzinho Mota. O que é... Gabriel, como é que a gente pode orar adorando a Deus? O que é adorar? O que é orar adorando? Eu não sei se você tem áudio aí. Se você tiver, usa o seu áudio, senão você escreve. Deixa eu ver aqui. Se ele está escrevendo. Tá. Eu estou vendo aqui que a Julinha entrou com da... Orar adorando, Gabriel. Isso mesmo. Como que é isso? O que é adorar? Quando nós falamos que adoramos a Deus, o que nós estamos fazendo? E a gente deve adorar pessoas. Enquanto o Gabrielzinho está escrevendo, que ele está, acho que sem o áudio, ele está escrevendo, eu vou pedir a ajuda de alguém aí. Deixa eu ver quem que a gente poderia pedir para falar sobre esse assunto. O Harrison. Vamos lá, Harrison. Poderia repetir, por favor? Posso. A gente está tentando entender o que é a oração de confissão, o Leivson nos ajudou, a oração de pedidos de coisas a Deus, o Bruno nos ajudou, e agora nós estamos tentando entender o que é uma oração de adoração. O que era adorar? O que significa adorar? A gente pode adorar pessoas? A gente deve adorar a Deus? Como que você abordaria essa questão? Eu acho que adorar, assim, enquanto a gente canta louvores para Deus, e a gente não pode adorar o ser humano, porque ele não é algo perfeito e nem chega perto. E Deus é algo perfeito e ele é o Criador.
e a gente deve adorá-lo por ele ter feito a nossa vida e por tudo que ele nos dá. Agora, Harrison, é tudo verdade isso aí que você falou, é isso mesmo. Agora, diga para nós aqui, por que é que a gente não deve adorar pessoas? Porque pessoas são seres imperfeitos e cometem muitos erros e pecados e não devem ser adoradas por elas não merecem. É isso mesmo, Harrison. Se a gente fosse usar ainda outras palavras, a gente poderia dizer assim: tudo o que você adora e que não é Deus, em algum momento vai te escravizar. Vou repetir. Tudo o que você adora, mas não é Deus, em algum momento vai te escravizar. Você poderia, Harrison, me dar um exemplo disso? Uma coisa que uma pessoa gosta tanto de alguma pessoa ou de alguma coisa, mas tanto, que daqui a pouco essa coisa domina a pessoa e escraviza? Mais ou menos, tipo, ser escravizado por uma pessoa, na minha visão, é quando você chegou ao ponto de, mesmo que você seja humilhado por ela, você ainda fica com essa pessoa, pois você gosta dela e meio que adora ela, entre aspas. Certo. E isso escraviza, né? Você acha que uma pessoa pode adorar um clube de futebol? Não. Assim, que ela não deve ou que isso não acontece? Isso acontece? Geralmente algumas pessoas parecem que realmente adoram um clube de Qual futebol. seria a prova que uma pessoa está adorando um clube de futebol? Qual a evidência disso? Olha, eu não sei muito bem o que explicar, mas, tipo, eu acho que uma pessoa adora um futebol quando, sei lá, ela arranja briga por causa de futebol, ou, sei lá, chora porque seu time perdeu. Olha aí. Você conhece pessoas assim que eventualmente, quando um time perde, ela fica mal-humorada a segunda-feira inteira, ou na escola, ou no trabalho? Não conheço, não. Que bom, porque tem, eu conheço alguns. Mas quando isso acontece, como você falou, é que algo ou alguém está dominando, escravizando uma pessoa. Então, por que a gente não deve adorar nada e nem ninguém fora Deus? Porque se a gente adorar alguma coisa que não seja Deus, uma hora isso vai nos escravizar. Dinheiro pode ser adorado, Harrison? Não, porque é algo material e E vai acontecer o quê? Se você vai acabar adorar o sendo dinheiro. escravizado por ele, porque você vai querer mais e mais ele para comprar mais coisas ou ter mais. Exatamente isso. Exatamente isso. O Gabrielzinho Mota está falando aqui, ó. Por mim, as pessoas adoram a Deus por ser perfeito e não comete erros. Ele sempre conserta. É verdade, Gabriel. Mas também é mais do que isso, como nós estamos falando com o Harrison aqui. Se a gente adorar alguma coisa que não seja Deus, esta coisa ou esta pessoa vai nos escravizar. Nós demos exemplo aqui de um time de futebol, nós demos exemplo do dinheiro, né? Tem pessoas escravizadas por sexo e pornografia, tem pessoas escravizadas por quererem ser notadas pelas pessoas, então são sempre inseguras, depende muito do elogio de alguém, se alguém não elogiar, então a pessoa está escrava do elogio de alguém. Olha só que coisa maluca. Então, na oração, a gente vai aprendendo que somente Deus pode ser adorado sem nos escravizar. Em Deus, nós podemos confessar os nossos pecados. Para Deus, a gente pode pedir como um pai. Então, era isso que eu queria fixar com vocês. E legal a participação de vocês. Muito bom mesmo. Agora, vamos continuar ali, ó, na nossa tela. Orar é depender de Deus. Eu queria agora que me explicasse isso a Letícia, a Ana Letícia. Aninha, explica isso para a gente. Orar é depender de Deus. Como isso ocorre? Oi? Orar é depender de Deus, é isso? Tá. Eu acho que quando você mantém uma vida de oração, você se aproxima, você cria uma relação com Deus e... Desculpa, qual era a pergunta? Eu me perdi. Não tem problema. Vamos juntos, Letícia. Vamos juntos. Olha,
Nós oramos e a orar a gente depende de Deus, porque quando a gente não ora, não fala com Deus, não ouve a palavra de Deus, a gente acha que pode resolver as coisas de acordo com as nossas ideias. Quando a gente passa a orar, a gente quer saber a opinião de Deus sobre o que a gente deve fazer. Então, por isso que a gente se torna dependente de Deus. Quando a gente não ora, a gente acha que a gente pode depender, a gente só depende de nós mesmos. E a gente termina se machucando, se confundindo, se entristecendo, porque a gente deixa de usar esse recurso chamado oração. Legal, Letícia? Legal. Legal. Então, por exemplo, agora eu queria que a Vitória falasse a 5 e o Vitor falasse a 6. Vitória, por que a oração ela provoca crescimento de confiança, de amor e de comunhão? Vamos pensar juntos. Vamos lá, Vitória. Acho que é justamente por conta disso que a Ana Lê acabou de falar, né? Que a gente vai criando um relacionamento com Deus, e ao criar um relacionamento com Deus, os frutos, né, do Espírito, eles vão se desenvolvendo na gente, né? Exato. Então, é por conta disso, eu acho. Agora, veja só, esse relacionamento com Deus de confiança, de amor e de comunhão, Vitória, ele acontece com Deus quando a gente tem a oração como frequência. Mas é só com Deus que a gente cresce em confiança, amor e comunhão? Não, o fruto do Espírito é justamente a gente saber ser, né, como Cristo, não só com Deus, né, falar com Deus, ou só consigo mesmo, mas com todos ao nosso redor, né? Exatamente. Exato. Por isso que isso é muito importante. A oração, ela desenvolve a nossa intimidade com Deus, nós crescemos em qualidades espirituais, mas não é só com Deus, é com as pessoas, com o próximo, né? Uma pessoa não pode dizer assim, olha, eu oro frequentemente, falo com Deus e eu desenvolvi amor e comunhão com Deus, mas eu não quero lidar com ninguém. As pessoas, não quero ter relacionamento com as pessoas, porque as pessoas... É possível isso, conforme a Bíblia Sagrada, Vitória? Não, porque se a pessoa não quer falar com ninguém, ela não tem nem confiança, nem amor, nem comunhão. Na verdade, não tá, o fruto do Espírito não está desenvolvido, né? Exatamente. É isso aí, Vitória. É isso aí. Vitor, como que a oração, olha só uma afirmação, a oração nos permite fazer parte de uma história maior que a nossa. Lembra-se que a oração nos permite ter contato com o próprio Deus Criador. Como que você... Faz um comentário a respeito dessa frase, Vitor. Deixa eu ver se eu entendi. Tudo bem, vamos juntos. Acho que a partir do momento que a gente está orando, né, está falando com o Pai, a gente tem que apresentar não só, né, a nossa vida, nossos problemas, mas também ter compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor, e mesmo as que não estão tão próximas da gente, né? Colocar as necessidades dessas pessoas, orar por essas pessoas que também precisam do amor de Deus, e não pensar apenas em nós, né? Não sermos egocentristas, né? É isso mesmo. E a gente pode ir um pouquinho mais adiante, Vitor, pensando assim, se eu não oro, eu vou estar... A minha perspectiva, ela está restrita ao meu mundo pessoal e, no máximo, o mundo da televisão, o mundo da internet, o mundo das pessoas. Quando eu oro, eu começo a ter acesso ao mundo de Deus, à direção de Deus, à sabedoria de Deus. Portanto, eu começo a fazer parte de uma história muito maior que a minha própria história. Deu para captar? Sim, sim. Tudo é potencializado. Sabedoria, discernimento, amor, comunhão. Tudo isso é gerado através da oração, porque nós acessamos um mundo que é maior que o nosso mundo e uma história que é maior que a nossa própria história. Ok? Vamos um pouquinho adiante, Pedro. Oração. Olha, a eficiência da oração. O que pedimos e o que o Deus quer nos dar.
O Bruninho nos ajudou a entender aí que nem sempre o que nós pedimos é o que Deus quer nos dar. Mas como um bom pai, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Às vezes, Deus dá para a gente o que a gente quer e fica insistindo com ele, só para a gente perceber que é uma estupidez. Aí a gente se machuca, se decepciona, né? Tem muita gente, por exemplo, machucado na vida sentimental. Fala, Deus, eu quero ter um relacionamento com essa moça ou com esse moço. Aí a vida dessa pessoa, ela é descoordenada, ela não é uma pessoa que aprecia a voz de Deus, não é uma pessoa que é muito dada ao trabalho, mas aí a moça fica, não, Deus, é essa pessoa, tem que ser essa pessoa, tem que ser essa pessoa. Aí Deus fala assim, olha, eu como pai, isso não é o que eu gostaria de dar para você, não. Mas a pessoa fala, não, eu quero. Aí Deus fala, eu vou deixar você ter um pouco de acesso para você perceber. E normalmente a gente chega à conclusão que Deus tem razão e a gente não. Porque Deus conhece o que nós não conhecemos. Deus, inclusive, pode mudar a sua maneira de agir por conta de uma oração. Nós falamos que Deus é imutável no seu caráter. Deus é bom e jamais vai ser mau. Deus é perfeito e jamais vai ser imperfeito. Deus é confiável e jamais vai ser não confiável. Isso é o caráter de Deus. Mas Deus exprime sentimentos. Deus atende a oração, Deus ouve a oração. Às vezes Deus muda o modo de fazer uma coisa porque alguém orou. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Deus abriu um mar. Deus parou o sol no sentido de que o dia ficou mais longo e a noite mais curta, porque alguém orou. Mulheres que eram estéreis na Bíblia, Deus curou o útero delas e elas tiveram filhos. Deus pode mudar as situações e a gente precisa experimentar essa confiança nele. A Bíblia manda a gente orar como? Em meu nome? De acordo com as coisas boas que eu tenho? Não. É pelos méritos de Jesus Cristo. Orar na autoridade do nome de Jesus. Não é uma mandinga. Não, eu vou orar no nome de Jesus porque senão não tem um abracadabra. Não é isso não, gente. É orar no nome de Jesus, é orar com a autoridade do nome de Jesus. Qual é a autoridade do nome de Jesus? Aquele que tem poder sobre o mundo natural e o mundo espiritual. É aquele que ao mesmo tempo é Deus e é homem. É aquele que nos reconciliou de novo com Deus e com a vida. Por isso que a oração deve ser sempre em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ok? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Vimos a razão para orar, a eficiência da oração. Agora, como é que a gente deve orar? Qual é a nossa atitude? Como é que a gente ora conforme a vontade de Deus? Então, em segundo lugar, deixa eu pedir a opinião de alguém aqui. Olha a segunda pergunta, segunda questão aí. Às vezes é fácil saber a vontade de Deus, mas nem sempre. Eu queria, por exemplo, um exemplo que venha, deixa eu ver aqui, quem eu não falei ainda, eu não estou vendo aqui, eu acho que caiu a Montalvão, acho que caiu, né? Então eu vou pedir ajuda da Clarinha. Clarinha, tem situações que a gente não consegue saber a vontade de Deus? Deixa eu ver se a Clara está escrevendo ou ela vai abrir o áudio. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Posso. A Bíblia ensina a gente orar conforme a vontade de Deus. Mas é sempre que a gente consegue identificar a vontade de Deus, ou tem horas que a gente não consegue identificar a vontade de Deus, e o que a gente deveria fazer nesses casos? Tem muitas vezes que a gente não consegue saber a vontade de Deus. E Pois é. quando eu não sei, normalmente eu oro perguntando qual é a vontade dele para eu conseguir orar. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente deve lembrar, Clarinha, que até mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Filho gerado por Deus, teve um momento que ele orou a Deus, que é a oração do Getsemane,
antes dele ser crucificado e Deus ficou em silêncio. Ou seja, tem horas que Deus aparentemente fica em silêncio para testar a nossa confiança nele. Deus não diz sim, Deus não diz não. E a gente precisa confiar que enquanto nós não sabemos o que devemos fazer, Deus está cuidando de nós. É o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Agora, eu queria dirigir uma questão para Letícia Gerhardt. Letícia Gerhardt, o pecado pode ter efeito, nosso pecado pode ter efeito diante da nossa oração a Deus? Diga aí para nós, Letícia. Letícia? Oi, desculpa. É que eu tava conversando com meu pai. Então vai. Fala para o seu pai te ajudar a responder essa questão. O pecado, ele pode ter efeito em relação à nossa oração a Deus? O pecado pode ter relação da nossa oração com Deus? É. Eu acredito que possa. Pode mais orar? Porque... como é que eu posso explicar? Oh, meu Deus. Pai, não uma forcinha. Se o pecado, ele pode ter relação na nossa oração, pode na oração? Vixe, então se a gente orar, a gente vai estar... Calma. Ok. Vamos lá, vamos ver, a gente vai construindo juntos. Enquanto isso, já vai pensando aqui, eu vou pedir para a Bruninha Montalvão. Bruna, o que é perdão? O que é perdão? A gente deve orar pedindo perdão? E o que significa perdão? Né? Então, se você quiser, enquanto a Letícia está falando lá com o pai, Bruna, se você quiser já ir respondendo, pode fazer isso. Mano, então, aqui, na explicação rápida do meu pai, e sim, o pecado pode ter essa relação com a oração, tanto é que na oração a gente pede perdão pelos nossos pecados. Por isso... Pode ir. Então, se a gente pede perdão pelos nossos pecados, então tem sim uma relação de perdão. É por isso que uma oração, ela deve começar com uma adoração, com elogios ao caráter de Deus, e logo em seguida vir uma confissão de pecados. Por quê? Porque a confissão de pecados abre de novo a nossa comunicação com Deus, senão ela fica travada. Então, o pecado, ele interfere na oração no sentido de que se a gente não confessá-los e abandoná-los, Deus. Não é que Deus não ouve a oração de uma pessoa que cometeu um pecado, não é isso. É que os nossos olhos e os nossos sentidos, eles ficam escurecidos para ouvir Deus. O problema não está com Deus, está com a gente. Então, é por isso que uma oração, ela deve expressar essa confissão de pecados. Quando nós pecamos, todo pecado, gente, é contra Deus. Alguém pode falar assim, eu chateei a Vitória e eu pequei contra a Vitória. É verdade. Mas esse pecado não é só contra a Vitória. É contra Deus. É contra a santidade de Deus. É contra os mandamentos de Deus. É contra os direitos de Deus como criador seu. Ele criou você para outra coisa, não foi para isso. Então, entendeu? É esse o caminho. Bruninha, perdão, comente. Eu acho que o perdão é uma reconciliação. Maravilha, começou muito bem. Gostei desse termo reconciliação, Bruna. Eu acho que caiu. Não sei se caiu. Não. É uma reconciliação.
Legal, Bruninha, é isso mesmo. Reconciliação. O perdão permite a reconciliação. Sem o perdão, a gente não reconcilia. E só reconcilia quem foi ferido, quem sofreu algum abuso. Abuso de confiança, abuso físico, abuso de qualquer coisa. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que é um pouquinho mais profunda. Quando a gente perdoa, perdoar é o mesmo que esquecer? Aí eu peço para o Bruninho Medeiros ajudar a Bruna. Vocês dois podem falar a respeito. Perdoar é o mesmo que esquecer? Não. Quando a gente é perdoado, a gente não pode voltar e fazer a mesma coisa de novo, né? Tem que Certo. aprender e não fazer de novo. Bruninha, mas quando, por exemplo, alguém comete alguma coisa ruim contra você e você perdoa a pessoa, aí que é a questão. Perdoar significa esquecer o que a pessoa fez? Vai pensando, Bruninho. Se você quiser entrar, entra na conversa, Bruninho. Eu acho que não. Porque se você esquecer, se a pessoa esquecer do que ela fez com você e você esquecer que você perdoou, provavelmente ela vai cometer isso de novo. Olha, legal esse caminho. Posso me intrometer um pouquinho? Pode entrar aí. Então, na minha concepção, eu acho que perdoar em si é quando você não sente mais nenhum remorso, mágoa daquilo, e tem total capacidade de literalmente perdoar. Esquecer, você basicamente está fingindo que aquilo não aconteceu, mas toda vez que você lembrar, você vai se torturar ao ponto de ficar machucado com aquilo que você tentou esquecer, mas na verdade você não conseguiu perdoar ainda. Legal, Leivson. Olha aí, contribuições importantes. Gente, perdoar é abrir mão de revidar um mal que você recebeu. Vou repetir. Perdoar é abrir mão de revidar um mal que você recebeu. Mas você não fez de conta que você não recebeu mal. Você sabe que recebeu o mal. Você tem consciência disso. Porque se você não tiver consciência, como o Bruninho falou, esse mal vai se repetir contra você de novo. Então, quando alguém nos faz mal e nos faz perdão, a gente não deve fazer de conta que não aconteceu. A gente deve falar, olha, isso aconteceu mesmo e me feriu, eu me senti ferido. Mas por causa do meu amor a Jesus, eu quero agir como ele. Eu não vou revidar, eu não vou fazer outro mal. Eu vou quebrar o ciclo de ódio. E quando eu quebro o ciclo de ódio, eu perdoo. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é abrir mão do direito de revidar. Olha que interessante isso aí. É como se fosse, por exemplo, um machucado. Imagina que você sofreu alguém, sei lá, enfiou uma faca no seu braço. Se você fosse usar o seu direito de revidar, o que você faria? Também enfiaria uma faca no braço da pessoa. Isso é revidar. Quando você perdoa, você fala assim, ó, embora eu pudesse me defender fazendo a mesma coisa, eu não vou fazer, mas você me machucou. Eu vou abrir mão de revidar você. Mas a gente não esquece a facada, porque essa facada vai ser cuidada, essa ferida que estava aberta, ela vai ser fechada e depois vai ficar uma cicatriz lá. Então, quando você olhar para o seu braço, você vai ver, olha, alguém me feriu. Está aqui a lembrança disso. Mas eu abri mão de revidar com o mesmo mal. Eu quebrei o ciclo de ódio. É isso que a gente faz na oração. A gente quebra o ciclo de ódio. É por isso que Jesus falou assim, não vá dormir se você estiver com ódio de alguém. Em outras palavras, vá à oração, despeja o seu ódio em Deus, que não há problema nenhum, mas não deixa o ciclo de ódio entrar para o mês seguinte, para o dia seguinte, para a semana seguinte. Ok? E nas orações sem respostas, o que a gente faz?
A Clarinha já tinha respondido um pouquinho, eu também ajudei aqui. Clarinha, você pode comentar de novo? Orações, quando Deus não responde às nossas orações, o que a gente faz? E aí? Ora pedindo orientação, como meu pai acabou de dizer aqui no... Isso, legal, que o Michael tá junto. Manda um abração para ele, tá? Pois é. Então, quando a gente ora e a gente não tem uma resposta, Deus não dá um sinal, ou a gente, mesmo lendo a palavra dele, não fica muito claro como a gente deve agir, e tem alguns momentos da vida que isso acontece, porque aconteceu até mesmo com o próprio Jesus, eu falei lá no jardim do Getsemane, na noite anterior que ele foi para a cruz, a gente precisa confiar que Deus é sábio e que ele é bom. Olha só, Deus é sábio, portanto ele sabe coisa que nós não sabemos, e Deus é bom, ou seja, Deus não faria mal contra nós. Você vai precisar lembrar disso em alguns momentos da sua vida. Se vocês acham que Deus responde todas as orações com clareza para nós, não é assim não. Às vezes Deus testa a gente com um certo silêncio. Para quê? Para ver se a gente está crescendo como filhos amados dele. Silêncio. O que a gente deve fazer nesses momentos? Confiar na sabedoria de Deus e confiar na bondade de Deus e continuar caminhando. Tá ok? Vamos à próxima telinha, por favor. Oi, fala aí, Vitor, né? Sim. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu tenho uma dúvida em relação ao perdão de Deus, né? Que em Isaías 43 fala que ele esquece os nossos pecados. Fala, eu não vou lembrar de seus pecados. É verdade. Boa questão, muito boa questão. O profeta Isaías fala isso mesmo, Deus falando através da boca de Isaías. O que significa dizer isso? Que Deus não nos lembra mais do nosso pecado, porque os nossos pecados foram depositados aonde, Vitor? Na cruz. Na cruz. Deus esquece os nossos pecados, mas Deus não esquece a cruz de Cristo. Deu para captar? Sim. Isso é maravilhoso, aliás. Isso é maravilhoso. Custou a vida do Filho de Deus o perdão dos nossos pecados. A gente jamais pode esquecer isso. Ok? Olha só. Deu para compreender, Vitor? Deu. Maravilha. Olha a oração do Pai Nosso, gente. A oração mais famosa da Bíblia. Oração do Pai Nosso, oração do Senhor. Ela começa dizendo, Pai. É isso que eu estava falando com o Bruninho. Nós oramos a Deus como um pai. Oramos como um filho ora a um pai. E o Pai é nosso. Portanto, eu não posso orar mandando Deus matar outra pessoa, porque Deus é pai também da outra pessoa. Então, o Pai é nosso. Eu não posso fazer uma oração orgulhosa. Né? É uma oração inclusiva. Pai nosso que está nos céus. Nós oramos a alguém que está no governo do universo. Alguém que sabe todas as coisas que nós não sabemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que isso significa? Isso ocorre que o nome de Deus não é santificado quando nós envergonhamos o nome dele como filhos. É a mesma coisa que alguém que é filho de alguém que é confiável e faz uma bobagem, alguém fala assim, você é filho de tal pessoa? Denigre o nome da pessoa. Às vezes a gente, como filho de Deus, nós mentimos. E isso denigre o nome de Deus, que é verdade. Nós não perdoamos. E isso denigre o nome de Deus, que é um Deus perdoador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando nós oramos assim, nós estamos orando para que os valores do reino de Deus, paz, harmonia, fidelidade, bondade, os frutos do Espírito, influenciem o nosso mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita perfeitamente no céu.
Deus jamais é desobedecido no céu, mas na terra ele é. E nós estamos orando para que a terra também seja como o céu. Nós sabemos que isso não vai acontecer plenamente enquanto Jesus não voltar, mas o evangelho pode ir avançando e transformando os ambientes. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que Jesus mandou a gente orar assim? Para a gente não morrer de ansiedade. O pão do dia, ele nos dá nos dias. E amanhã? Deus vai prover o pão de amanhã. É uma oração contra a ansiedade. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Essa parte é complicada. Senhor, age comigo como eu estou agindo com as pessoas. Se eu não perdoar, o Senhor pode não me perdoar também. Se eu for impaciente com as pessoas, o Senhor pode ser impaciente comigo. E aí, dá para orar assim, gente? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Alguém já me perguntou, mas como assim? Eu orar para Deus, não deixar eu cair em tentação. Sou eu que tenho que tomar cuidado. É verdade. Mas Deus pode nos fortalecer, principalmente através da oração e da palavra de Deus, para a gente se fortalecer, para não ceder às tentações. É isso que está sendo pedido aqui. Mas livra-nos do mal. Outra pergunta que já me fizeram. Como assim livrar-nos do mal? Quer dizer que não vai acontecer nada de ruim para mim, eu não vou ter nenhum problema, eu nunca vou ficar desempregado, eu nunca vou ter uma enfermidade, eu nunca vou ter uma decepção? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo que o pior mal que pode acontecer ao ser humano é ele ser separado de Deus. E isso Deus pode nos livrar através de Jesus. Quando nós somos reconciliados com Cristo, nós deixamos de experimentar o pior mal que um ser humano pode experimentar, que é a separação de Deus, uma separação eterna. Livre-nos do mal, porque teu é o poder. Pedrinho, eu acho que ficou alguma coisa para baixo aí, ó. Porque teu é o poder, eu estou dizendo, o governo do universo está nas tuas mãos. Tu é a glória, ou seja, tudo que eu fizer deve trazer glória para o teu nome, poder, glória e honra para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tu é a glória para sempre. Amém. O governo do universo está nas mãos do Deus Criador e que também nos redimiu. Ok? Manu, Oi! eu tenho outra dúvida. Vamos lá, Vitor. Eu queria saber como que foi chegada nessa conclusão de que esse livra-nos do mal seria a separação de Deus. Este é um estudo de teologia sistemática, Vitor. Por exemplo, esse não é um assunto que está descrito num versículo bíblico diretamente. A gente tem que estudar a teologia do mal, como o mal se forma, como ele age. E quando a gente estuda isso em todos os livros da Bíblia, quando a gente pega um tema e estuda ele em todos os livros da Bíblia, a gente chama isso de teologia sistemática. Ou seja, o ensino que está em Tiago não pode contradizer o ensino que está em Levítico. Entendeu? Então, quando a gente estuda o mal que não contradiz nenhum livro da Bíblia, então a gente chegou num conhecimento sistemático sobre um tema. É assim que se chega à conclusão que este mal entra no dia a dia, até porque a experiência vai mostrar. A gente trupica, a gente quebra o dedo, a gente fica doente, a gente passa por decepção. Então, a Bíblia não está dizendo a respeito desse tipo de mal. A Bíblia está falando de um mal moral e um mal espiritual, que é a separação de Deus. Tá ok? Ok. Legal, legal. Gente, eu queria chegar até aqui com vocês hoje. Pedrinho, só passa o próximo para ver se a gente já entra no outro tema, se é isso mesmo. É isso aí. Olha o tema de sábado que vem. Anjos e demônios. É o estudo da parte da teologia chamado angeologia. A realidade material, o mundo material e a realidade espiritual, o mundo espiritual. O que são anjos? O que são demônios? Quem é Satanás, o príncipe dos demônios? Uma pessoa pode ficar possessa por demônios?
Crentes podem ficar possessos por demônios? Demônios sabem o que eu estou pensando? Demônios conhecem o futuro? Demônios podem influenciar empresas, governos, famílias? Tudo isso nós vamos estudar no sábado que vem. Tá bom, pessoal? Vocês podem abrir a câmera de vocês? Eu gostaria que quem pudesse, só para a gente se despedir aqui, abrir a câmera. Estou vendo a Letícia. Letícia, foi legal o nosso encontro de hoje? Sábado que vem o nosso tema é legal demais. Anjos e demônios, o mundo espiritual. Vitória, tudo bem por aí? Legal. Legal. O seu áudio não abriu ainda. Agora abriu. Que bom a gente estar juntos. O Vitor está aí perto também, né? Olha o Vitor. Legal. Esse bigode do Vitor tá bonito, hein, Vitória? Olha que bigodão. Legal. Aninha Letícia, tudo certo por aí? Foi bom o nosso encontro hoje? Oi, tudo certo sim, foi muito bom. Eu não sei, Letícia, se você está feliz de ver o Bruninho hoje aqui, porque ele tinha dado umas escapadas. Você está feliz como eu estou feliz de ver o Bruno de volta aqui? Estou muito feliz, sim, que